Alô Brasil, muito boa noite! Estamos chegando com a rodada LE para você trazer para você tudo do futebol do Brasil e do mundo. Nesse dia 13 de janeiro de 2023, estreando para vocês ligados em todo o Brasil no canal da LDE. Lembrando que no próximo domingo vamos ter aí o Campeonato Paulista, Red Bull, Bragantino e Corinthians, a partir das 3h30 da tarde, no horário de Brasília. O jogo de abertura do Campeonato Paulista, e nós vamos falar bastante no programa de hoje. Você pode interagir, você pode participar, você pode estar com a gente em mais essa programa conosco. Eu tenho aqui o Fernando Botolazzo e ele vai trazer o seu destaque do programa de hoje. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, todo mundo ligado aqui na LDE, estreando mais um programa. Agora, nossa mesa redonda do futebol, né? Lembrando que domingo, depois do futebol, vai ter a rodada LDE, o nosso pós-jogo. Vai ser o pré-jogo de sexta-feira e o pós-jogo de domingo, logo após a rodada. André, não é na verdade um destaque, porque tem uma bomba que saiu agora à tarde, que até a gente pode colocar agora antes dos destaques dos 4 grandes de São Paulo que a gente cobre. Então vamos lá. Primeiro vamos então aos destaques dos 4 grandes de São Paulo. Primeiro, o Santos, que se prepara para homenagens a Pelé na rodada do Campeonato Paulista. Que vamos ter neste final de semana na Vila Belmiro. O Corinthians, que reenfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. O São Paulo, que contratou novos reforços aí em busca da temporada. Já também descartou um jogador importante também da equipe. E o Palmeiras, que pode perder o Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra e tentar trazer um outro meia aí para essa janela de janeiro. Você pode participar com a gente, pode mandar sua mensagem no chat para você interagir conosco, que vai estar aparecendo aqui na nossa tela, certo? Vamos então para a primeira bomba do dia, e que é voltado a um campeonato estadual importante. Vamos lá, vamos colocar aí para vocês, que é o seguinte: o campeonato mais importante, um dos mais importantes do país, que é o Campeonato Mineiro, está suspenso pelo STJD. Segundo as informações, é o seguinte: uma informação caiu como uma bomba no futebol mineiro na tarde de hoje. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, suspendeu no início do Campeonato Mineiro. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo UOL Sport. A decisão ocorre em função de uma denúncia do Betim sobre irregularidades do Ipatinga. Sim, aquele que foi uma das equipes que chegaram à elite do estadual no ano passado. Aí, em outubro do passado, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, o TJD de Minas Gerais, abriu uma investigação sobre uma suposta falsificação de documentos por parte do Ipatinga. O Betim acusou o time do Barão do Aço de falsificar a assinatura das carteiras de trabalho de todos os atletas que disputaram a competição, especialmente dos relacionados para a partida contra o Boa Esporte, outro time conhecido do nosso futebol do Brasil. De acordo com a decisão do STJD, obtida pela Rádio Itatiaia, o STJD deliberou que o Campeonato Mineiro só pode começar após o julgamento do mérito da denúncia do Betim pelo pleno do TJD de Minas Gerais. Ainda segundo a Itatiaia, o TJD de Minas Gerais emitiu um edital de citação para uma sessão extraordinária de julgamento virtual para analisar o caso envolvendo Betim e Ipatinga. O encontro do TJD de Minas Gerais vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 19. Apesar da decisão do STJD, a Federação Mineira de Futebol, a FMF, disse em nota, abre aspas, que a federação ainda não foi notificada oficialmente da decisão. O Campeonato Mineiro estava programado para começar no dia 21 de janeiro. Rebaixado em 2011, o Ipatinga só retornou à elite do futebol de Minas Gerais no ano passado, após ter sido vice-campeão do módulo 2.
Muito bem. E aí, meu caro Fernando, o problema está aberto aí pode ser uma reincidência muito grande para o Campeonato Estadual. Sim, pode ser uma reincidência muito grande, André, mas é aquilo, né? Tem que ser avisado tudo mais. Conforme a Rádio Itatiaia colocou, que é uma rádio séria, né? Uma rádio de anos de tradição, confirmou essa notícia, foi checado e comprovado exatamente isso daí. Se for, é um escândalo sem precedentes, não tenha dúvida disso. E é aquilo, né? É um campeonato importante, um campeonato que aconteceu isso daí, que é uma situação realmente bastante complicada, André. Foi uma notícia que saiu agora, cerca de 1h30 atrás. O seu microfone tá mudo. Aí. Então, assim, a sua semana é complicada. Agora, vem cá. Por que a federação não se olhou isso antes? Para saber o que é a assinatura da pessoa e o que não é a assinatura da pessoa. André, na verdade é por conta da justiça. A justiça ela é um pouco lenta, já estava conversando isso daí desde outubro, então já estava sendo investigado isso daí. Não tem, infelizmente são coisas que fogem um pouco do alcance. Agora também tem um outro ponto, né? O problema é que isso pode atrapalhar o Atlético Mineiro, que vai disputar pré-Libertadores, e o... Como chama? Por conta da questão. E o Cruzeiro ainda vai no início da Copa do Brasil, até porque Guarani e Criciúma vão brigar por uma vaga para o sorteio na Copa do Brasil. Né? Então, tem que ver o que vai ser aí nessa rodada aí. Né? Mas, enfim, vamos começar então aí a falar dos 4 grandes de São Paulo. Vamos começar aí pelo São Paulo, que teve jogador chegando, e nós temos sonora para vocês. Vamos lá. Vamos lá, André. Eu tenho aqui primeiro as notícias aqui, daqui a pouquinho a gente parte para a sonora. Olha só, os reforços do Tricolor já estão no bid, já podem estar à disposição de Rogério Ceni para a disputa do Paulistão. São eles o goleiro Rafael, o lateral Pedrinho, Wellington Rato e Marcos Paulo. Jackson Mendes e Alan Franco, né, os dois estrangeiros, ainda não aparecem no sistema da CBF. O Tricolor ainda sonha com a possível volta de Lucas Moura ao clube, já que anunciou que não continua na equipe do Tottenham da Inglaterra. E nós temos a sonora aqui do zagueiro Alan Franco, zagueiro argentino, que deixou a MLS, né, a Liga Americana de Futebol, para vir à equipe do Tricolor. Lembrando que os direitos são do Grupo Globo e da Globoesporte.com, é uma matéria do Globo Esporte, então já dando os créditos à equipe da Globo. Vamos então à matéria de Alan Franco, zagueiro argentino que vem para a equipe do São Paulo. Vamos ouvir. Primeiro que nada. Olha aí mais um estrangeiro no São Paulo. O torcedor já está acostumado com o portunhol. Tá chegando meu manito. O zagueiro Alan Franco, de 26 anos, assinou contrato até o fim de 2025. E já está à vontade para falar com os companheiros dentro de campo. Sim, há algumas palavras que mais ou menos... sei algumas palavras, né? Mais ou menos. Mas dentro de campo a gente mistura tudo. Devagarzinho eu vou colocando novas palavras. Mas com os companheiros dentro de campo a gente se entende. Com os companheiros dentro da cancha não entendo muito. Alan Franco se diz um jogador veloz, que gosta de sair jogando e mesmo destro joga muito bem pelo lado esquerdo. Tem uma semana que ele se juntou ao elenco aqui no CT da Barra Funda. E mesmo com as qualidades, ele sabe que conseguir uma vaga na equipe titular não será fácil. O clube tem vários zagueiros bons e, como eu digo, dia a dia vou melhorando para estar bem, porque preciso estar voando para fazer parte dessa equipe. Vou dar o meu melhor. Se adaptando aos poucos, despacito. Alan Franco será a opção para a partida de domingo, quando o São Paulo enfrenta o Ituano na estreia do Paulistão. E o zagueiro argentino não vê a hora de encontrar a torcida. Muito bem, tá aí então o São Paulo com o Alan Franco, e o Rogério Ceni deu uma entrevista hoje descartando Lucas Moura
na equipe do São Paulo aí para a sequência da temporada, porque entende que o salário que ele recebe no Tottenham seria insuficiente para que ele viesse para o São Paulo, né? Diga-se passagem. São Paulo que vai pegar 8 anos no domingo às 6h30 da tarde no Morumbi. Tá para esperar alguma coisa do São Paulo, Fernando? Na verdade é um grande ponto de interrogação, André. Como o Rogério disse na entrevista coletiva que ele deu hoje, ele veio reforços, mas ele ainda tem carência nas áreas do campo, né? Em algumas áreas do campo. Então é o famoso, vai ter que lutar com o que tem por enquanto. É bom lembrar, o São Paulo ainda está com um problema sério de finanças, né? Tá conseguindo aos pouquinhos pagar as suas dívidas, mas ainda nem todas foram quitadas, né? Esse ano também tem um momento político importante, vamos ter eleição no São Paulo esse ano, né? O Júlio Casares vai tentar a reeleição e a oposição é bastante forte, né? Porque realmente o São Paulo não vive um bom momento financeiramente, como eu acabei de dizer. É aquilo, André, eles vão ter que dar algo a mais com esse elenco aí do que o ano passado, né? E agora tem essa... Eu pontuo como destaque o goleiro, né? Porque o São Paulo já vai para o seu 7º goleiro desde que o Rogério Ceni se aposentou em 2015 dos gramados. Então, agora vai ter o goleiro Rafael. Vamos ver como que acontece, porque Denis não deu certo, Sidão não deu certo, Jandrei não deu certo, Thiago Volpe não deu... Foi o que mais teve, né? E agora o Felipe Alves, que agora vai ficar na reserva, né? E que também não deu certo. Agora vamos ver como o São Paulo vai se sair com o Rafael no gol São Paulino. Vamos lá então para as informações do Palmeiras. Palmeiras que está aí para perder Danilo e tenta repor os seus jogadores. E vai ter casa cheia no Allianz Parque, Fernando. Pois não, André, com praticamente certa, né, nas internas, vamos dizer assim, já está praticamente certa a venda de Danilo para o Nottingham Forest e o Verdão já começa a ir às compras. Um substituto para Danilo que estava na mira do Palmeiras era Matheus Henrique, que atua pelo Sassuolo da Itália, né? As conversas não avançaram e com isso o meio atacante vai continuar ali na equipe italiana. Porém, há opções no elenco palmeirense, como Jailson, Gabriel Menino e Fabinho, recentemente promovido da equipe sub-20 da equipe de Palestra Itália. E temos a sonora, já que falamos de Jailson, o próprio, ele que está voltando de contusão depois de 8 meses. É bom lembrar que ele sofreu uma contusão no jogo do Campeonato Paulista, jogo que a gente transmitiu aqui na live do esporte, e agora 8 meses depois está de volta pela equipe do Palmeiras. Vamos ouvir então Jailson. Muito feliz de poder voltar a treinar junto com meus companheiros, a estar participando totalmente com o grupo, podendo fazer tudo. Foram 8 meses. Para mim foi tranquilo. A gente fica triste por não poder participar dos jogos, mas graças a Deus correu tudo bem. Tô 100%, agora é pegar ritmo junto com meus companheiros. Os pouquinhos dos jogos que a gente fez aí já vai dando ritmo. Agora é chegar a 100% aí para esse ano fazer uma grande temporada junto com o grupo aí e conquistar grandes coisas. Cara, muito bom poder voltar a jogar dentro do Allianz com a torcida, sentir o gosto que é de um jogo oficial, mais perto do oficial, né? Agora como eu disse, aproveitar esse tempo aí para a gente se concentrar ao máximo, treinar mais forte aí para quando começar o campeonato tá preparado aí para poder ajudar da melhor maneira possível. Cara, muito feliz aqui. Acho que desde do primeiro momento que eu cheguei aqui, eu me adaptei muito rápido. Os profissionais são de excelência e qualidade, então é muito bom poder estar mais um ano aí. Espero que esse ano seja melhor ainda. A gente vai fazer de tudo aí para ser um grande ano. Como a gente sabe, o Paulista é um campeonato muito difícil.
a gente vem se preparando forte para chegar à estreia, fazer um grande jogo, conquistar nossos objetivos. A gente vai passo a passo para, se Deus quiser, esse ano conseguir mais um título. Muito bem, tá? Então, André, eu tenho aqui a provável. Desculpa aí, mas eu tenho a provável escalação do Palmeiras, viu? Palmeiras que. Vamos lá então. A provável escalação, o provável Palmeiras que vem a campo na partida contra o São Bento de Sorocaba, jogo que acontece no sábado às 6h30 da tarde, amanhã, lá no Allianz Parque. São Paulo Palmeiras que provavelmente vai vir com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Jailson ou Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque, Dudu, Rony e Hendrick. Muito bem, Palmeiras aí que está tentando se remontar a cabeça e perto de perder os seus jogadores principais para a temporada. Vamos lá, então, para as informações do Peixe, que vai fazer o seu primeiro jogo em casa depois da morte do Pelé. Diga lá, Fernando. Agora sim, esse tira e põe no microfone. Após a morte de Pelé, o Santos pensa agora no Paulistão. Estreia no sábado às 8h30 da noite na Vila Belmiro contra o Mirassol. O destaque é para as saídas de Jobson, que deixou a equipe na tarde de ontem, foi para o Al Qud da Arábia Saudita, um time da segunda divisão da Arábia Saudita, vai vendo. E também a saída do John, que já está em Porto Alegre e que já está tudo acertado para assinar com o Internacional, ele que foi emprestado para a equipe colorada. Rodrigo Fernandes volta após o nascimento da filha no Uruguai, porém vai desfalcar o Peixe, isso já é praticamente certo. A provável escalação do Santos, André, para a partida contra o Mirassol está com João Paulo no gol, João Lucas, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, Dodge, Zanocelo e Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. O Santos que está tentando se remodelar as condições do time e das condições também do campeonato, assim como deveria ser ao longo do ano. E vai ser uma homenagem lindíssima que nós vamos ter na Vila. Inclusive a Federação Paulista vai colocar o troféu como a coroa do rei, em homenagem ao Pelé. E para fechar dos quatro grandes, o Corinthians, que vai estrear no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista no domingo, Fernando. Pois é, jogo que a gente vai transmitir a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília. O Corinthians que renovou o contrato com o meio-atacante Adson por mais 3 anos. Agora o jogador de 22 anos tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Adson que chegou ao timão em março de 2021. Outra informação é de que Yuri Alberto e Renato Augusto treinaram e pode já jogarem no domingo. As únicas confirmações é que Paulinho recuperou-se da lesão no joelho, porém não joga. E o Adson, que vai cumprir a suspensão automática, já que ele tomou o cartão vermelho na semifinal contra o São Paulo no ano passado. A provável escalação do Corinthians, André: Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto e Juliano, Yuri Alberto e Roger Guedes, a reestreia de Fernando Lázaro no comando do timão. Muito bem. Basicamente aí é isso para falarmos desses quatro grandes. O Corinthians que está aí nessa remodelação e com o Fernando Lázaro, que não tem tido bom trabalho, perdeu para o Sub-20 do Corinthians. O Corinthians está aí sofrendo para avançar na copinha também, então o negócio está bem complicado. E o Lázaro vai ter muito trabalho para ser feito para a temporada aí de 2023, certo? Então tem esses pontos aí para levarmos aí para vocês aí em todo o Brasil. Rapidamente, vamos aproveitar aqui para colocar para vocês aqui a rodada do Campeonato Carioca de 2022. 2023. Que nós vamos ter jogos aí nessa rodada aí no final de semana. Vamos lá, vou colocar aqui para colocarmos na tela. Que aí nós tivemos aí esses jogos aí
na vitória do Flamengo sobre o Audax Rio por 1-0. Amanhã, 3h30 da tarde, nós vamos ter Nova Iguaçu e Volta Redonda. O Resende, às 4 da tarde, recebe o Fluminense. O Vasco da Gama enfrenta aí o Madureira às 6 da tarde. Mas que na verdade poderá ser 8 da noite, né? Dependendo da situação. O Boa Vista vai enfrentar o Botafogo, o Bangu. O Botafogo no domingo, 4 da tarde, enfrenta o Audax Rio. E às 6 da tarde, o Flamengo recebe a Portuguesa Carioca, que é um time tradicional aí do futebol do Rio de Janeiro. O Flamengo que venceu ontem o Audax Rio com gol do Matheus França aos 11 minutos do primeiro tempo, jogo da quinta rodada, que foi antecipado por conta do Mundial de Clubes que o Flamengo vai disputar. O Vasco da Gama, que contratou o Orelhano, jogador do Vélez Sarsfield da Argentina, chega aí para 2 anos de contrato. Vasco que está tentando se montar uma boa equipe, que terá também homenagens a Roberto Dinamite em São Januário, para enfrentar o Madureira, que tem a volta do seu atacante principal aí da equipe, que não estava fora do Brasil, voltou para jogar aí no Madureira, e vai daí a grande oportunidade aí agora de se fazer a diferença para o Madureira. Já o Botafogo vai mandar, além do Vasco, vai ser um time aí 2, sub-20 talvez, porque tanto o Vasco e Botafogo pretendem fazer tours fora do Brasil. O Vasco fará 2 amistosos nos Estados Unidos. O Vasco vai enfrentar o River Plate na próxima terça-feira, lá em Miami, para poder colocar a marca Vasco da Gama no mundo todo, para tentar botar experiência importante. Já o Botafogo está em represária, outro time que está em represária, a Federação do Rio de Janeiro, pela maneira que foi feito o contrato do Campeonato Carioca da atual temporada. Então entende-se que pode colocar algumas reservas na partida contra o Audax Rio, já que o Botafogo está na Copa Sul-Americana dessa temporada. O Botafogo ficou muito próximo de ficar aí na vaga da Libertadores. E o Flamengo, que não se sabe se vai continuar jogando com o time sub-20 ou se já nessa primeira rodada, que na verdade é a segunda para o Flamengo, se vai aí jogar com times dos seus melhores, né, com times melhores aí no Campeonato Carioca, certo? Vamos lá agora para o próximo campeonato aqui, que é o nosso querido Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano, que vamos ter rodada nesta. Já amanhã, nós vamos ter. Ontem nós tivemos 3 jogos. O Iaporá venceu o Morrinhos por 3-0. O Grêmio Anápolis recebeu o Atlético Goianiense e perdeu por 4-1. Já o Goiás venceu a Aparecidense pelo placar de 1-0. Amanhã nós vamos ter o início da segunda rodada. O Anápolis recebe o Vila Nova. O Atlético Goianiense recebe o Goiás do Clássico às 10h30 da manhã. A Aparecidense enfrenta o Goianésia. O Morrinhos enfrenta o Itumas também às 4 da tarde. Também às 4 da tarde, o Craque enfrenta o Iaporá. E o Goiânia enfrenta o Grêmio Anápolis. O Goiás que está na Copa Sul-Americana dessa temporada. Vamos lá agora para o Campeonato Catarinense, que temos a primeira rodada já amanhã, já começa com o clássico. Às 4h30 da tarde, a Chapecoense recebe o rebaixado Avaí. Chapecoense que está tentando se reerguer aí depois desses anos, depois do acidente de 2016. O Figueirense enfrenta o Catarinense, velho nome, hein? O Camboriú enfrenta o Joinville. O Marcílio Dias, que perdeu a final da Recopa para o Brusque, recebe o Hermílio Dias às 5 da tarde no domingo. Lembrando que Camboriú e Joinville às 8 horas da noite. O domingo, às 7 da noite, o Criciúma enfrenta o Concórdia. E às 7 da noite, o campeão da Recopa, o Brusque, recebe o Barra. Aí, o Brusque também está tentando se reerguer aí também nessa atual temporada. Para chegar nessa atual temporada.
Campeonato Paranaense também começará a sua primeira rodada neste final de semana. Às 4 da tarde, o Rio Branco recebe o Atlético Paranaense. Jogo interessante. Já às 6h30, o Maringá enfrenta o Foz do Iguaçu. O Cascavel enfrenta o João Joerense. Já o Curitiba recebe o Arco. O Londrina, que quase subiu para a Série A, do técnico Edinho, filho do Pelé, saudoso agora Pelé, vai ter o seu primeiro jogo pós-morte do Pelé, do seu pai, dirigindo Londrina contra o Arazures. Já o Operário de Ponta Grossa enfrenta o Cianorte. O Atlético Paranaense, que está na Conmebol Libertadores na atual temporada, e o Curitiba, que quase que cai para a segunda divisão, né? Por muito pouco. Já o Operário não fez uma grande temporada da Série B, e o Londrina ficou a pouquinho do acesso na temporada passada e vai tentar se recolocar aí na atual temporada com o Edinho aí no comando da equipe paranaense. O Atlético Paranaense deverá ter a maioria dos seus jogadores sub-20. Vamos então agora para o Campeonato Baiano, que já tivemos primeira rodada. Na terça-feira nós tivemos Itabuna 1, Jacuiense 0. O Bahia venceu o Joairense por 3-1. O Barcelona da Bahia, um nome maravilhoso, né? Empatou em 1-1 com o Atlético da Bahia. O Bahia de Feira empatou em 1-1 com o Vitória. O Vitória está tentando chegar à Copa do Nordeste, né? Na fase de grupo. Vai jogar aí a sua terceira fase também nesse final de semana. Já o empatou em 1-1 com o Bahia de Feira de Santana. E o Doce Mel enfrentou o Jacuiense por 1-0. Amanhã, às 6h30 da tarde, nós vamos ter aí o Joairense enfrentando o Barcelona da Bahia. Nós vamos ter aí, às 4 da tarde, o Vitória enfrentando o Itabuna. O Atlético da Bahia enfrentando o Bahia de Feira. Às 6h30, o Jacuiense enfrenta o Doce Mel. E o Jacobopuriense, às 6h30 da tarde, também recebe o Bahia. Bahia que está se reforçando aí por conta do 777 aí, né? Do City, na verdade, né? Do grupo City. Agora aí, colocado no Bahia. Certo? Pra gente complementar os estaduais, deixa eu ver o que falta aqui. Campeonato Pernambucano. Campeonato Pernambucano que teve ontem 2 jogos. O Belo Jardim perdeu para o Retrô por 5-0. E o Santa Cruz empatou em 1-1 com o Afos. Aí em casa nos aflitos. Amanhã, 3 da tarde, o Ibis vai enfrentar o Bagaruri. Às 4h30, o Sport recebe o Petrolina. O domingo, às 3 da tarde, o Belo Jardim enfrenta o Porto. Nossa, belo tempo de um jogo para outro pro Belo Jardim. É esse, hein? O Santa Cruz vai enfrentar o Náutico no Clássico, nos aflitos, às 4h30 da tarde. Os Afogados recebem o Caruaru City, às 5 da tarde. E na segunda-feira, o Retrô recebe o Central, às 3 da tarde. O Náutico, que caiu da Série B para a Série C, tenta seguir que o Sport, que esteve muito próximo do acesso na temporada passada. E o Santa Cruz aí, que tá tentando voltar e sair das principais divisões do futebol do Brasil. O curioso dessa parada aqui é que o Salgueiro folgou na rodada. Belo calendário. Belo calendário. Ai, ai. Lembrando que Retrô de Santa Cruz na primeira rodada ainda foi adiado. Então o Salgueiro aí folgou na rodada. Beleza, hein? Maravilha. É o seguinte. Deixa eu aproveitar aqui para falar também. Nós vamos ter Série A2 aí do Campeonato Paulista. Amanhã, 11 da manhã, nós vamos ter Juventus da Moca recebendo o Rio Claro. Às 3 da tarde, o São Caetano recebe o Primavera. Às 3h30, o Belo Clube recebe a Ponte Preta. Às 4 da tarde, o Comercial de Ribeirão Preto recebe o Ninense. Às 7 da noite, o Noroeste de Bauru
enfrentar o 15 de Piracicaba, Noroeste, né? Bauru, foi uma das primeiras cidades do Pelé, né? Quando nasceu em Três Corações, né? Ele foi logo pequeno para Bauru, né? É lá onde tem o Noroeste. De Bauru vai receber o 15 de Piracicaba. O domingo às 10 horas da manhã, o Taubaté recebe o Lemense. O Monte Azul recebe o Oeste de Barueri. E em Santos, na cidade do Pelé, lá no Lico Mursa, a Portuguesa Santista recebe o Novo Horizontino. Detalhe curioso. O estádio da Vila Belmiro fica muito próximo ao estádio do Lico Mursa. Menos de 2 quarteirões separam um estádio do outro. É muito doido. E é o estádio da Portuguesa Santista, onde o Santos Feminino chegou a mandar alguns jogos lá. A temporada passada vai ser a casa. Aí da Portuguesa Santista, o Lico Mursa, que é a casa do time aí da Portuguesa Santista, que há muito tempo atrás, há quase 20 anos, esteve no Campeonato Paulista, né, na primeira divisão. Faz tempo. Muito bem. Bom, vamos aqui então agora para a terceira divisão, que vamos ter aí na próxima semana. O Barretos vai enfrentar a Uniasc às 8 horas da noite. O Bandeirantes de Birigui vai receber o Marília. Às 6 da tarde, no sábado, dia 21, o Rio Preto recebe o São Bernardo. O Desportivo Brasil recebe o Capivariano. O Grêmio Potente, às 4 da tarde, recebe o Voporanguense. Às 6 da tarde, o Sertãozinho recebe o RB Brasil, que é o Red Bull Brasil. E o Itaperense recebe o Grêmio Audax, às 10 horas da manhã. E às 10 horas da manhã, a Matonense, que já teve na primeira divisão, recebe o São José. Também outro time tradicionalíssimo, aí que já passou na primeira divisão do futebol nacional. Perfeitamente. Vamos então aqui com os amistosos dos campeonatos internacionais da Europa. Vamos lá, o campeonato italiano nós tivemos hoje 5 para o Napoli, 1 para a Juventus. Rapaz, o Napoli atropelou sem dó a Juventus, né? O Osimhen marcou 2, o Castemviela fez outro, o Amirani fez outro e o Elpi Almas marcou também o 4º gol. Na ordem, né? Só para deixar claro, né? O Osimhen fez 1-0, o Castemviela fez o 2-1, o Di Maria diminuiu para a Juventus, o Arrami marcou o 3º e o 4º gol. O 3º gol. O Osimhen, aos 20 minutos, marcou o 4º e o Elmas fechou a conta 5-1. Amanhã nós vamos ter o Cremonese às 11 da manhã recebendo o Monza. Às 2 da tarde, o Lecce recebe o Milan. A Inter, às 4h45 da tarde, recebe o Chievo Verona. O Sassuolo recebe a Lazio. O Torino joga contra o Spezia às 8h30 da manhã. O Torino e Spezia jogam às 11 da manhã, do horário de Brasília. Mesmo horário de Udinese e Bolonha. Às 2 da tarde, Atalanta e Salernitana. 4h45 da tarde, Roma e Fiorentina. Empoli e Sampdoria jogam na segunda-feira, às 4h45 da tarde. Vamos lá agora para o campeonato francês. A Ligue 1, que começa a rodada neste sábado. À 1 da tarde, o Lens recebe o Auxerre. Às 3 da tarde, o Olympique de Marseille recebe o Lorient. Às 5 da tarde, o Lyon recebe o Strasbourg. Já às 9 da manhã, o Lille recebe o Troyes. Às 11 da manhã, o Toulouse recebe o Stade Brestois. Às 11 da manhã, também teremos o Angers contra o Clermont. Às 11 da manhã, teremos Reims contra o Nice. Mesmo horário também para Montpellier e Nantes. Às 1h05 da tarde, teremos aí o Mônaco enfrentando o Ajaccio. E às 4h45, o Reims recebe o Paris Saint-Germain. Muito bem. Vamos então agora para o Campeonato Espanhol. Nós tivemos hoje jogo do Celta de Vigo, empatou 1-1 com o Vila Real. Amanhã, 10 da manhã, teremos Real Valladolid e Rayo Vallecano.
Girona contra o Sevilha, ao meio-dia e 15. 2h30 da tarde para o Osasuna em Maiorca. 5 da tarde para Real Sociedade e Atlético Bilbao. No domingo, 10 horas da manhã, Getafe e Espanhol. Meio-dia e 15 para Almeria e Atlético de Madrid. E às 5 da tarde, Elche Cádiz, já que Betis, Real Madrid e Barcelona estão na Supercopa da Espanha, lá na Arábia Saudita. Vamos lá então agora para o Campeonato Inglês. O Campeonato Inglês também teve rodada ontem. O Fulham venceu o Chelsea no jogo atrasado da 7ª rodada por 2-1. Hoje nós tivemos Aston Villa 2, Leeds United 1. Amanhã, 9h30 da manhã, o Manchester United faz o clássico contra o Manchester City. O clássico de Manchester. Ao meio-dia, teremos o Wolverhampton, novo time do João Gomes, contra o West Ham. Do time do Felipe Coutinho. O Nottingham Forest, de Scarpa e agora do Danilo, vai receber o Leicester. Também ao meio-dia. Mesmo horário para Brighton e Liverpool. E também para Everton e Southampton. O Brentford, às 2h30 da tarde, recebe o Bournemouth. Domingo, 11h30 da manhã, o Chelsea recebe o Crystal Palace. O Chelsea que está numa crise sem precedentes. Vai enfrentar aí o Crystal Palace do Sarra. Às 11h da manhã, o Newcastle recebe o Fulham. No domingo, também, e às 1h30 da tarde, o clássico de Londres entre Tottenham e Arsenal. Tottenham e Arsenal aí que tá uma beleza, né? Tá uma maravilha. Para complementar, vamos lá com o Campeonato Português. Nós tivemos hoje o Portimonense batendo 0-0 com Santa Clara. Amanhã, 12h30, nós vamos ter Vizela contra o Marítimo. Rio Ave recebe o Paços de Ferreira. Às 5h30 da tarde, às 6 da tarde, às 5h30, Braga e Boa Vista. Ao meio-dia e meia do domingo, o Chaves enfrenta o Arouca. 3 da tarde, teremos o clássico português de série pesado, hein? O Benfica recebe o Sporting. Às 5h30, o Porto recebe o Famalicão. Às 4 da tarde, no domingo, às 5h30 da tarde, Porto e Famalicão. No domingo, às 4 da tarde, o Estoril recebe o Casa Pia. E às 6h15, o Gil Vicente recebe o Vitória de Guimarães. Semana que o Campeonato Alemão volta só no outro final de semana. Vou falar dos clubes alemães. Vamos dar uma passadinha aqui no que os clubes alemães fizeram nessa sexta-feira de amistosos aí da temporada. Antes eu queria passar aqui do Campeonato Argentino, a primeira divisão, que no dia 27 vão ter aí Rosário Argentino Júnior, Defesa de Justiça e Huracan, Vélez contra o Ginásia, São Lourenço contra o Arsenal de Sarandi, Tajeres e Independiente, Estudiantes e Tigre, Central Córdoba e River Plate, Platense e News Old Boys, Golon e Lanús, Instituto Sarmiento, Racing, Belgrano, Boca Juniors e Tucumã, Placa Central e Godoy Cruz, Banfield e União de Santa Fé. Vamos lá aqui, então, como que foi o amistoso no Bayern de Munique? O Bayern empatou 4-4 com o Salzburg. O Sané fez 1-0 para o Bayern. O Koita empatou para o Salzburg. O Konaté virou para o Salzburg. Ainda o Kofora fez o terceiro do Salzburg. Caraca, velho, que doideira. Depois o Ibrahimovic. Arion Ibrahimovic. Que não é o Ibrahimovic que a gente conhece, é outro.
diminuiu para o Bayern. Depois o Coman fez o terceiro gol do Bayern. 3-3. Aí, no final do jogo, o Magistel, aos 43, marcou o 4-3. E o Watford, no minuto seguinte, empatou o jogo 4-4. Beleza, hein? Que beleza, que beleza, que beleza. Vamos então agora para o Borussia Dortmund, que fez um amistoso e goleada de 6-0. Nós tivemos aí o Haller marcando 3 vezes, Royce marcou uma vez, e Bellingham e Malen marcaram também. O Borussia Dortmund que vai voltar na Bundesliga contra o Augsburg às 11h30 da manhã. Vamos lá então agora para o Schalke 04. Schalke 04 que vai ter um amistoso amanhã contra o Werder Bremen às 11h30 da manhã. Perfeitamente. O que mais aqui? Vamos lá com o Leverkusen. Leverkusen vai fazer um amistoso no domingo, 9h da manhã, contra o Copenhagen, da Dinamarca. Aí, o Copenhagen, aí, beleza, hein? O que mais que a gente poderia falar aqui também? O Freiburg, deixa eu ver o que o Freiburg vai aprontar aqui. Teve um amistoso com o Hamburgo que foi cancelado. Olha aí, o Freiburg já tem um amistoso hoje. Vamos ver o Eintracht Frankfurt. O Frankfurt fez um amistoso hoje, às 8h da manhã, contra o Lech Poznan. O Eintracht Frankfurt que vai voltar a Bundesliga contra o Schalke. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Que mais? O Leipzig. O Leipzig vai fazer um amistoso amanhã, 10 da manhã, contra o Prada Boslerova. O Leipzig vai pegar o Bayern na sexta-feira, às 4h30 da tarde. Perfeito. O que mais? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros clubes da liga. O Wolfsburg. O Wolfsburg não teve amistoso hoje, né? Vai voltar fez amistoso contra o Hoffenheim e venceu por 3-2. Perfeitamente. O que mais aqui? O Colônia vai fazer um amistoso contra o Lomel às 10h da manhã. Que mais? O Augsburg, que é o adversário do Borussia Dortmund, vai fazer 2 amistosos contra o Wolfsburg. Um às 9h da manhã, o outro às 11h da manhã. Aí, dos times da liga. Que mais? O Borussia Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach vai jogar amanhã um amistoso contra o São Paulo, às 10h da manhã. Vamos lá, Stuttgart. O Stuttgart vai fazer um amistoso amanhã? Não, ontem. Fez um amistoso ontem e perdeu para o Sparta Praga por 2-0. Beleza. Tá bem aí a semana dos alemães, hein? O Bochum ia fazer um amistoso contra o Sion, mas conseguiu repor ao fazer um amistoso contra o Lorsen, da Suíça, empate em 1-1. Perfeitamente. Que mais? Vamos aqui com o Union Berlin.
O União Berlim vai fazer às 11h30 da manhã um amistoso contra o Zelina, aí da Suíça. Então, basicamente aí, é algo aí que nós tivemos aí dos clubes alemães na Liga da Bundesliga, que vai voltar na semana que vem. Aí, dessa questão. Enfim. Então, basicamente aí é o que está acontecendo dos clubes da Liga aí na condição da temporada, né? Lembrando para vocês que 3h30 da tarde, no domingo, nós vamos ter aí o Red Bull Bragantino contra o Corinthians e nós vamos ter aí também toda a rodada, né, da Bundesliga aí na questão, né? Então, a ver. Certo, molecada? Então, basicamente aí é isso aí para falar aí nessa questão. Outra coisa que vamos falar aqui também como a questão aí dos clubes ela vai ser colocado aí, né? E outra coisa, né? Hoje se comemora 2 anos, né, do jogo maluco da Libertadores, né? O famoso jogo do 2-0 do River, né? Que vai ter um gol anulado aí do Montiel, né? Que a arbitragem viu o impedimento. Foi uma loucura. Loucura. Então, tem essa parada aí, né? Lembrando que o Vasco empatou em 3-3 com o Irapina e conseguiu ficar fora nos pênaltis. Né? Parabéns. Então, vamos ver. Então, a ver. Tem tudo que vai aí para acontecer, né? Enfim, a realidade é uma só. Os times aí vão começando a se colocar e vão começar aí a repor aí as suas datas aí na temporada. Passar rapidamente aqui a copinha, já que eu falei dela. Vamos lá, nós temos jogos para rolar, né? O Botafogo enfrentou o Lemense agora há pouco. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, o Botafogo despertou o Limense, vai para a terceira fase da Copa do Brasil, da Copa São Paulo. Nós tivemos aí, na segunda fase, Tanabe 0, Chapecoense 1. Mirassol passando nos pênaltis contra o Real Acanimense, depois de 0-0. Vitória por 5-3. O Palmeiras que venceu o Sampaio Corrêa por 6-0. O Atlético Goianiense que perdeu os pênaltis para o Juazeirense por 4-2, você pode empate 1-1 no tempo regulamentar. O Avaí que venceu o Flamengo 2-1, eliminou o Flamengo. O Floresta que ganhou nos pênaltis o Ceilândia por 3-2, já pode empate 0-0. O Atlético Paranaense que venceu o Guarani por 1-0. O Grêmio que venceu o Picos por 1-0. O Cuiabá venceu o Capivariana por 2-1. O Cruzeiro venceu o Pararopebas por 3-1.
O Sport, que venceu o Zumbi por 3-0. O Corinthians venceu o Comercial de Ribeirão Preto por 1-0. O Goiás venceu o Porto Vitória por 1-0. O Fluminense, que bateu em 0-0 e só ganhou dos pênaltis por 4-2 o Atlético Guaratinguetá. O Novo Horizontino, que venceu o Flamengo por 2-1. O Coritiba, que venceu o Vitória da Conquista por 2-0. Hoje nós tivemos o América Mineiro venceu o CSP por 3-0. O Botafogo venceu o Lemense por 2-0. Tá rolando agora Red Bull Bragantino e São Carlos. Tivemos às 10 horas da manhã, 8 anos, vencendo o Xará Brasil, 2-1. O Desportivo Brasil venceu o Rio Claro por 1-0. Às 7 da noite, nós vamos ter aí SCA Brasil e Oeste. O jogo era 7h30, tá rolando o Internacional e Aster. O Inter tá vencendo por 1-0. O Santos venceu o São Bernardo por 2-1, o EC São Bernardo. O Bahia eliminou o Santo André por 2-1. O que mais? O Atlético Mineiro venceu o Nova Iguaçu por 3-0. O Vila Nova perdeu para o Água Santa por 2-0. Olha o Água Santa aí. O Ibaxina ganhou de 6-5 nos pênaltis após empate em 3-3 no tempo regulamentar. Beleza. O Ercílio Luiz venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0. O Remo venceu o Nacional na capital por 1-0. E o Fortaleza venceu o 15 de Piracicaba por 2-0. Beleza. Então aí, os jogos da Copinha. Aí nessa reta final de competição aí. Afinal, vamos ser dia 25 de janeiro lá na nossa querida capital paulista. Você fala que a final vai ser ou no Allianz Parque ou colocar no Morumbi, né? Mas acho pouco provável, né? Ou colocar no Canindé, talvez. É uma galera aí, né? Enfim, a ver. Enfim, basicamente aí, nessa questão aí para vocês, né? São 7 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Então, aqui, vamos na carta final aí do programa. E vamos ver o que nós temos aqui agora. Deixa eu ver. Estamos tendo a Superliga de Vôlei agora. O Praia Clube está vencendo o Brasília, né? Superliga Feminina. Está tendo 17-16 para o Brasília. Em cima do Praia Clube. E em Barueri, estamos tendo aí Internacional 1, Aster Brasil 0, 24 minutos do primeiro tempo. O jogo tá rolando lá na Arena Barueri. Internacional aí tá precisando aí tentar avançada, porque aí ainda foi vice da Copa do São Paulo quando perdeu pro Grêmio na decisão em 2018. A molecadinha aí do Inter tá fazendo diferença. A molecadinha do Inter já fazendo aí diferença. Que mais? Vamos ver o que tá rolando agora. Estamos sendo a Champions League das Américas. O Flamengo está
enfrentando o Peñarol. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão do quarto. De como tá. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Peñarol enfrentou o Flamengo. Deixa eu ver como é que tá aqui a tabela. Aqui, ó. Peñarol e Flamengo estão jogando agora no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Vai rolar agora o terceiro quarto. O Flamengo venceu o primeiro tempo por 48-32. O Flamengo que esteve com o Nicolas Aguirre, o Ricardo Fischer, o Gabriel Galvini, o Rafa Mineiro e José Vidouça. E ao Peñarol com Alex Lopes, Diego Penha, Lee Roberts, Charles Thomas e João Zanota. Aí o quinteto para esse jogo, esse grupo C dessa Champions League das Américas. Nós temos aí no grupo A o Libertadores, o Real Estelí e o Rodas Bagers. No grupo B, o Quimissa, o Minas Tênis Clube, outro time brasileiro, e o Biguá. Esse grupo C, nós temos aí que é o grupo do Flamengo. O Flamengo, o Instituto e o Peñarol. E o grupo D, o Franca, outro time brasileiro, o Obras e também o Universidade de Concepción. Aí, esse é o grupo C. Aí, na primeira rodada, perdeu aí para o Obras por 97-92. A fazer o seu primeiro jogo neste ano, daqui a pouco, contra o Obras lá em Buenos Aires, às 9 horas da noite. Amanhã vamos ter o Instituto contra o Peñarol. Esse jogo aí vai ser também no Rio. O que mais? O Flamengo vai jogar no domingo contra o Instituto às 6 da tarde. Então ele vai folgar aí na rodada. O Universidade de Concepción vai jogar em casa no Chile contra o Franca, César Franca, às 8 horas da noite. Amanhã. Aí são os brasileiros que vão enfrentar. Depois, no domingo, o Obras vai enfrentar o Franca às 8 horas da noite. E na segunda-feira, o Minas enfrenta o Quimissa às 7 horas da noite. Iniciado o terceiro período para Flamengo e o Peñarol. Já vem aí a jogada aí para 3 pontos. Tentou um arremesso fora do aro. Volta a bola mais atrás. Aí vem a jogada aqui mais por dentro. Boa bola na ponta, o Lavinho. Aí vem a bola para 3 pontos lá dentro. 3 pontos mais para o Flamengo. Vidouça, 8 pontos no jogo. 2 de 6 de bola de 3 pontos, 34% de aproveitamento, 51-32. O Peñarol aí vai tentando jogar de ataque, já perdeu a bola de novo. Já tem a chance de contra-ataque. E o Vidouça vai lá da bandejinha para fazer mais 2 pontos. 2 pontos mais para o Vidouça, 10 pontos no jogo. Para o jogo técnico do Peñarol. O Flamengo já vai abrindo uma vantagem muito grande agora. Neste momento do jogo. Pela Champions League das Américas. A situação tá feia pro time uruguai, hein? A coisa não tá fácil, não.
Penharol aí tentando passar as instruções aí, o técnico do Penharol para passar as instruções. Os seus atletas. Simplesmente o Flamengo já fez 5-0 por enquanto nesse começo de quarto. E o pênalti teve a falta técnica. Vai lá pro arremesso. O Vidosa. Faltando 8 minutos e 43 para o final do terceiro quarto. Ele acertou aí o arremesso de bonificação. 54-32. No ginásio do Tijuca Tênis Clube. Na Barra da Tijuca. Vem aí o Penharol fazendo a jogada mais por dentro. Vem arremesso na boca do garrafão. Toca no ar e não caiu. O Vidoso já vem para ganhar de novo. A jogada à frente. Rafa Mineiro, Olavinho, no carvão lá dentro. 2 pontos mais para a equipe rubro-negra. 4 pontos Olivinha no jogo. 56-32. Assistência do Rafinha Mineiro. Agora vem jogador do garrafão, sexta do Penharol. Sexta. Ou deu falta de ataque? Não, valeu a sexta do Penha. 4 pontos para ir do jogo. Agora no garrafão. Os 2 pontos mais aí para a equipe do Penharol. 56-34. Toma aí o Vidosa. Vamos fazer a primeira jogada aqui mais por dentro. Olavinho. Vidosa. Bota a bola lá no Martínez. Domina de um lado para o outro. Vem a bola de 3. Toca no ar, não cai. Flamengo consegue um rebote. Jogada no garrafão, Vidosa. Rafa Mineiro. Aí o passe todo meio enterrado, mas deu certo ainda. Bom passe no meio, Olavinho. Falta. Falta em cima do Olavinho. Aí o Guilherme vai ali, já voltando pro banco. O Olavinho aí vai pro lance livre. Errou o primeiro lance livre, chorou e não caiu. Vamos pro segundo. Vamos pro segundo lance livre. Acertou o segundo lance livre. 57-32. Aí o Penharol vai tentar a jogada aqui no garrafão. Tá na boca do perímetro. Arremesso, toma 2 pontos. Toca na área, não caiu. Olivinha conseguiu o rebote. Viluta. Na bota da ponta, vem para arremesso de 3. Toca na área, não cai. Olivinha consegue o rebote ofensivo. E aí a sexta. 2 pontos mais para o Flamengo. Calvinani marca 59-32. Para o tempo de novo. O Penharol. Ai. Penharol já estava numa situação complicada agora, então. Já tá complicadíssimo, né? Vai dar com uma desvantagem muito grande dentro do quarto. Essa que é a realidade, né?
o time do Peñarol aí tendo bastante dificuldade para tentar superar o Flamengo, né? Levando Flamengo, Minas e César Franco estão nessa liga na Champions League das Américas. Que seria a nossa Libertadores para as Américas do Sul. Peñarol já vai ser colocado ali para reiniciar o jogo. Tentou o arremesso aí e sofreu a falta. Nesse momento do jogo. Então, vamos ver. 59-32. Agora aí o primeiro lance livre acertado. Vai para o segundo lance livre. Errou o segundo lance livre, beleza. Peñarol hoje não tá quentadão, viu? Vai uma jogada lá por dentro. E consegue os 2 pontos do Flamengo. Gabriel Jaú. 61-33. 8 pontos para ele do jogo. Vai jogada aqui por dentro. Bota a bola do garrafão. Cesta do Peñarol. 61 para o Flamengo. 35 para o Peñarol. Aí o Birusa. Vai jogar mais atrás. E aí a falta. Vamos ver como é que tá aqui dando aqui agora. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai ser agora aí do time como um todo. Da questão como um todo também. O que é normal, né? O que é normal aí também, né? Nesse momento da temporada, principalmente. Voltei! Desculpem a demora. Opa! Agora apareceu, hein? Finalmente. Bom, tentei jogar o máximo possível daqui, viu, Fernando? Tá certo, tudo tranquilo. Bom, as notícias estão aí, né, André? E realmente tá uma chuva aqui em Capivari que dá gosto de ver, viu? Tá por isso que enrolei. Mais chove. Nessa época chove muito. Certo. Enfim. Bom, é o seguinte. Acho que basicamente é isso. Aliás, eu vou pedir o seguinte aí pro Fernando. Vou ver se é possível de ele tentar ir aí na TV do Fluminense. Porque lá tem uma entrevista do John Arias, né? Que ele falou aí sobre a questão do Fluminense. Vamos ver se a gente consegue pegar aí para trazer. Quem, André? Pro TV do John Arias. John Arias. Jogadores do Fluminense aí que destacam na temporada aí. Vamos ver se a gente consegue aí trazer. Mas quando foi isso? Hoje. Vídeo de hoje. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu caço aqui. Só um minutinho. Certo. Aí a gente vai botar já no ponto. Opa! Diga lá. Já está aqui. Já estou colocando aqui para vocês. Vamos lá então. Vamos ouvir aí o que o John Arias fala sobre o Fluminense para a temporada 2023. Que estreia no estadual. Vamos lá.
O dia no CT Carlos Castilho começou com uma grande notícia. Tem guerreiro de contrato renovado. O colombiano John Arias estendeu seu vínculo com o tricolor até agosto de 2026. Em casa e projetando uma boa temporada, ele falou sobre o momento. Bom, então, feliz, realmente feliz. Como falei já antes, que meu maior desejo é conquistar coisas importantes aqui em Fluminense. Soy un cara muy grato, estoy feliz con lo que estoy viviendo, con lo que representa Fluminense para mí, para mi familia, y deseando que sea un 2023 cheio de suceso, cheio de conquista. Eu acho que es importante todo lo que o clube vem fazendo. Então, de aqui para adelante, trabalhar muito, focar quando sea la hora de focar, y orando, profetizando de que as coisas deem certo este ano para nós. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Assim estão sendo os dias no CT Carlos Castilho, desde o dia 2 de janeiro. Nesta quinta, claro, não foi diferente. Bora dar aquela espiadinha no treino dos nossos guerreiros? Vai! Aí mais do treino do Fluminense. Para a abertura do Campeonato Carioca, hein, Fernando? Eles estão entrando em campo reduzido. Olha aí, Felipe Melo. O Meia Lima fez um balanço da pré-temporada até aqui e contou como estão sendo os dias no tricolor. Muito intenso, né? Bem trabalhado, né? Com a comissão do Diniz aí, do professor, e feliz. As 2 semanas aí, quase finalizando a segunda semana de trabalho, então tá bem puxado, né? Mas feliz, né? A gente tem que cansar agora para conseguir as vitórias aí, então o professor tá trabalhando bem para a gente dar sequência no ano. Tô empolgado demais, né? Feliz de estar aqui no Fluminense, né? É um grande clube, então espero aí, né, honrar bastante essa camisa tão pesada, então vamos dar sequência aí que sábado já tem um grande jogo pela frente. Atual campeão carioca, o Fluminense estreia na competição no próximo sábado, no Raulino de Oliveira, diante do Resende, às 4 da tarde. E já aproveito aqui para deixar aquele convite. 2 horas antes da bola rolar, tem o Boteco Betano Tricolor. A gente se vê por lá. Muito bem, tá então o Fluminense para a sequência da temporada com a renovação do John Arias, jogador muito importante para as condições do Fluminense. Está comandado pelo Fernando Diniz, que tem o seu principal atacante aí, o Germán Cano, Fernando. Pois é, o Fluminense que vem com grandes expectativas para essa temporada, né? O Fluminense que tenta o bicampeonato carioca, né? E é isso, né, André? Muita expectativa. Aliás, parabéns pelo CT, né? O CT Carlos Castilho, que é um CT muito bonito, né? Realmente. Era de primeiro mundo, eles reformaram recentemente esse treinamento. Excelente, realmente. E tá aí, vai estrear diante de um adversário mediano para
para bom, que é o Resende, é um time que dá trabalho, o time do Resende. Então, tem um grande desafio aí pela frente, vai ser amanhã, 4 da tarde, jogo que, se não me falha a memória, a Band vai transmitir. No sábado, né? É o jogo da Band, exatamente, é o jogo da Band. O curioso dessa rodada aí é que nós vamos ter aí o Vasco com Madureira, às 6 da tarde, o Boa Vista contra o Bangu, o Botafogo contra o Audax Rio, e também o Flamengo enfrentando a Portuguesa Carioca. O Botafogo também é outro que precisa se acordar para a vida aí, né? Senão vai ter a Sul-Americana para frente aí. Exatamente. Bom, enfim, vamos pôr ponto final nessa estreia do Rodada LDE, André? Vamos Só lá, que tem os palpites, né? Tem palpite também, né? Vamos começar também a fazer palpite. Vamos lá. Campeonato Paulista. Que nós vamos colocar aqui na ordem. Vamos lá. Inter de Limeira e São Bernardo. 11 da manhã. Inter de Limeira. Inter de Limeira, perfeito. Portuguesa e Botafogo de Ribeirão. Olha, os dois times que eu sou muito simpáticos. Eu vou de Luzinha, viu? Eu vou de Lusa. Tá. Jogo das 6h30 da tarde no Canindé. 4 da tarde, no Bruno José Daniel, Santo André e Guarani. Guarani. Perfeito. 6h30 da tarde no Allianz Parque, Palmeiras e São Bento. 2-0 Palmeiras, gols de Rafael Veiga e Dudu. Perfeito. 8h30 da noite, Santos e Mirassol. 1-0 Santos. Perfeito. Água Santa e Ferroviária, 11 da manhã. 1-1. Perfeito. O jogo que nós vamos fazer aqui na LDE, Red Bull Bragantino e Corinthians, 4 da tarde. Esse você vai ter que dar palpite, viu? Porque é o jogo que a gente vai fazer. Eu acho que vai dar 2-2. 1-0 Corinthians. Perfeito. E às 6h30, São Paulo e Ituano no Morumbi. 1-0 São Paulo. Perfeito. Vamos lá, então, agora para o Cariocão. Vamos lá. Jogo do sábado. Às 3h30 da tarde, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Volta Redonda. Perfeito. 4 da tarde, Resende e Fluminense. Fluminense. 1-0 Fluminense. 6 da tarde, Vasco da Gama e Madureira. Vasco. Perfeito. Acho que o Vasco passa também. O Boa Vista e Bangu do domingo, 3h30. Bangu. Perfeito. Também vou de Bangu. 4 da tarde, Botafogo e Audax Rio. Botafogo. Pode Botafogo também. E às 6 da tarde, Flamengo e Portuguesa Carioca no Maracanã. Flamengo. Flamengo também. Flamengo com 2 voltas de vantagem. Ai, ai. Bom, é isso então, meu caro Fernando. Um grande abraço para você. Nos vemos no domingo. Um grande abraço, nos vemos no domingo. E atenção, gente, rodada LDE volta no domingo após Red Bull Bragantino e Corinthians. Às 6 da tarde. Isso se não atrasar o jogo, né? De passagem. Se não atrasar... Bom, o que a gente pode garantir? Assim que terminar Exato. Red Bull Bragantino e Corinthians, rodada LDE, trazendo tudo o que rolar do futebol. Perfeitamente. A todos vocês ligados no Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Grande abraço, ótima sexta a todos e valeu!